Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Aqui tá tudo bem, tá? Graças a Deus eu tô melhorando já. Eu peguei pneumonia semana passada e já tô melhor. Tô terminando de tomar o antibiótico, né? Mas hoje eu quero falar com vocês de um tema que eu acredito que muitos de vocês estejam passando por isso ou já passou, né? E eu tava num culto um dia e o Senhor me deu esse tema, né? Porque eu venho sempre orando muito a Deus para que eu venha passar aqui no meu canal algo que seja da parte dele. E ele me deu esse tema e é ele que eu quero falar com vocês hoje. Então, vem comigo. Então, gente, eu tava, como eu falei lá no início, eu tava no culto, né, um dia, e eu sempre venho orando ao Senhor para que o Senhor venha me dar uma passagem, uma palavra, né, e que seja para ajudar pessoas que estejam passando pela mesma situação que eu já passei, o que eu passo, né. E o Senhor me deu um tema, o silêncio de Deus. O silêncio de Deus, como assim, Patrícia? Você pode estar, né, se perguntando, como assim o silêncio de Deus? Deus fica em silêncio? Deus fala? Fala. Deus fica em silêncio? Fica. E é isso que hoje eu quero mostrar para vocês. Lembra quando o povo de Israel saiu do Egito e Deus levou eles para o deserto, né? E Deus mandava maná dos céus, vinha dos céus, né? E Deus abençoou aquele povo mesmo no lugar onde não havia nada, né? E mesmo assim, eles não conseguiam entender o propósito de Deus, né? Esse quebrou a casa toda. Quebrou a casa toda. E vamos lá. Eles não entendiam, de alguma forma, muitos não entendiam o propósito de Deus. Então o que acontecia? Mesmo Deus dando sinais, eles não entendiam, eles não conseguiam ouvir, né? Então eles entendiam que o que? Ali o Senhor estava em silêncio. E começaram a murmurar e a reclamar, né, com Moisés sobre estarem ainda no deserto e de não ainda terem chegado na terra prometida, né? Então assim, eles questionavam muito sobre isso. E mesmo Deus mandando todo o alimento, toda a provisão para eles, eles reclamavam, sabe? Porque eles queriam ir para a terra prometida. Só que para você chegar na bênção, tem um propósito. Existe um caminho até o propósito. Existe um caminho até a chegada. E o povo de Israel não entendeu aquilo. Então eles, que o Senhor deixou a gente aqui, o Senhor abandonou. Imagina como é que eram as críticas para Moisés sobre Deus. Vocês imaginam, sabe? Então, eu vivi isso, eu vivo isso até hoje, sabe? O silêncio do Senhor. Porque, Patrícia, mas como assim? Deus não te abençoa? Você não é abençoada, Deus não envia recurso ou provisão. Gente, quando a gente está no meio da tempestade ali, muitas das vezes a gente não tem força para orar, muitas das vezes a gente não tem forças, né, para ouvir a voz de Deus. E é isso que eu quero passar para vocês. Como ouvir a voz de Deus? Se calando. Existe um momento na vida que a gente precisa se calar para ouvir Deus falar. Porque Deus, o tempo inteiro, Ele fala com a gente. O tempo inteiro Deus está falando. Só que a gente está tão atarefado, a gente está tão preocupado com o problema, que a gente não escuta a voz do Senhor. E lá em Mateus fala para entra no seu quarto, fecha a porta, ora em secreto, que o teu desejo secreto irá te responder, ou dependendo da tradução, né? É no silêncio, é no secreto. E eu costumo dizer aqui que o silêncio do Senhor dói, mas ele é perfeito e é lindo. Porque o Senhor, gente, Ele tem estratégia para trabalhar nas nossas vidas.
E por a gente, muitas das vezes, não se posicionar, né? Porque às vezes Deus quer um posicionamento nosso. Às vezes Deus quer ouvir um pouquinho a nossa voz. Ele quer que a gente abra a nossa boca, mas para clamar a Ele, não para reclamar, murmurar. Sabe? Deus, Ele trabalha no silêncio. Quando Ele tá, a gente precisa entender que quando Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Vou passar rápido para vocês uma experiência que eu tive com Deus, sabe? Entre outras também, aqui eu espero passar muito para vocês a experiência que eu tive com o Senhor, que eu tenho com Deus até hoje. E um belo dia eu cheguei no culto, uns anos atrás, já tá, gente, deve ter uns 5 anos isso. 5, 6 anos, mais ou menos isso. E eu cheguei no culto nesse dia e sentei na minha cama no meu quarto, peguei a Bíblia, botei um louvor no celular e comecei a ouvir o louvor e ia conversar com Deus. E eu estava bem cansada porque já havia algum tempo que eu estava em tratamento e começando a ter alguns sintomas devido à quimioterapia. Eu já tinha sido transplantado, já tinha feito radioterapia. O Gui morava nessa época com a avó porque ele tinha que ir para a escola e eu vivia dentro do INCA. Então eu não ia conseguir levar ele para a escola, trazer ele para casa, ficar com ele. Não tinha como, gente, era impossível fazer isso. Tá? Só se existisse 2 Patrícias. Aí uma ia para o hospital e a outra ficava em casa. Fora isso, não dava. E eu comecei a conversar com Deus porque eu estava cansada. Comecei a chorar muito, sabe? Eu choro muito. Quando eu sinto a presença de Deus, eu choro muito, sabe? E ali eu comecei a chorar, a conversar com Deus, falando: Senhor, por favor, porque como é que não chega ao fim disso tudo? Me ajuda a entender o teu propósito, me ajuda a entender, sabe, o que o Senhor quer que eu faça. Eu preciso entender, eu quero fazer a sua vontade, né? Se eu estou fazendo algo de errado, me mostra, né? Me mostra o que eu estou fazendo de errado para que eu não venha cometer mais. E ali eu comecei a orar, né, conversando com Deus e abaixei minha cabeça, assim, me debrucei diante da Bíblia e diante da minha cama, assim, de joelho na minha cama. E o Senhor falou comigo que era para eu ter mais um pouquinho de paciência, que estava acabando. Ele só tinha eu só precisava ter um pouquinho mais de paciência, porque já estava acabando, existia um pouquinho de tempo ainda, mas que era para eu ter paciência e que Ele estava comigo. Então, olha só para vocês entenderem. Eu vivia dentro da igreja. Isso não quer dizer que eu seja, nossa, olha a Patrícia, a crente. Não. Não me torna mais santa que quem não está dentro da igreja. Tá? Era porque eu gostava mesmo, eu tinha um ministério, sabe? Então, assim, tinha reuniões, tinha aulas e eu gostava de participar. Eu era bem ativa. Eu só tinha o Gui na época, hoje eu tenho um pinguinho, mas eu só tinha o Gui. E ali, quando me posicionei no momento só eu e Deus, né? Ele falou comigo, eu consegui parar, esquecer os problemas e ouvir a voz do Senhor. Então, muitas das vezes é isso que Deus quer de mim, quer de você. Ele quer ouvir a tua voz, não para reclamar, mas é para clamar a Ele. Ele sabe de todas as nossas necessidades, mas Ele quer ouvir a tua voz, da tua boca. Ele quer ouvir a tua voz, você clamar e falar a sua necessidade que Ele já sabe. Ele é um Deus que está em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as situações. Mas a gente precisa clamar mais ao Senhor. Então olha só como é que foi. Eu sempre clamei, eu sempre orei, sempre busquei muito a presença de Deus, muito ouvir a voz de Deus. Mas no momento em que eu me coloquei no meu mundo ali, só eu e Deus, Ele falou comigo: calma, tá acabando, tem um pouquinho mais de paciência. E outra, eu tô com você. Você não está sozinha. E eu falava assim: Senhor, será que o Senhor tem outras pessoas que estejam passando por situações mais difíceis do que a minha? E o Senhor me deixou um pouquinho de lado para cuidar delas? Ele falou: não, eu estou no controle da sua situação. Eu estou vendo o que você está passando. Então, ali, eu pude entender que Deus, Ele trabalha no silêncio. Foi onde eu comecei a entender o silêncio de Deus.
Quando a gente pensa que ele está em silêncio, não, ele não está, ele está trabalhando. Ele fala conosco todo o tempo, só que de formas diferentes. E existe aquele momento que ele quer que você se ligue somente nele. Existe aquele momento, ele quer que você se dedique somente à oração a ele, que você se dedique somente, aquele momento é dele. É ali que ele vai falar com você, é ali que você vai ouvir a voz dele. Porque ele fala conosco o tempo inteiro. Quando a gente se atrasa para algum compromisso, você não acha que muitas das vezes é ele nos livrando de algum acidente, de alguma bala perdida, de alguma coisa ruim que possa acontecer? Um sinal que fecha que você para, uma sandália arrebentada que você não consegue ir adiante, ou ter que voltar para casa, ele te livrando de algum problema, de algum acidente. Então Deus fala com a gente o tempo inteiro. Só que a gente está tão ocupado, tão dispersos, que a gente acaba não ouvindo e não vendo Deus falar conosco. Sabe? Então Deus fala, sim. Dedica um momento somente para Ele. Deus fica em silêncio? Sim. Abre a porta do seu coração para Ele entrar. Ele vai entrar e Ele vai falar, Ele vai ficar em silêncio, Ele vai trabalhar e Ele vai fazer a vontade dEle. Deixa o Senhor fazer a vontade dEle na tua vida. E você vai ver grandes maravilhas. Lembra dos discípulos quando eles estavam no barco, no meio de uma tempestade, e que o Senhor estava dentro do barco com eles, dormindo? Ele tem o controle sobre a tempestade, sobre o mar agitado. Os discípulos desesperados, com medo do barco afundar, foram acordar, mestre, mestre. E ele foi lá e falou para o vento, para a tempestade e para o mar se acalmar. E se acalmou, sabe por quê? Porque ele tem o controle de tudo. Então não se preocupe. Você pode estar no meio do furacão, você pode estar no meio de uma tempestade, seu barco não vai afundar. Porque ele está no controle. Ele é o próprio controle. Só que às vezes a gente não quer entender, a gente quer murmurar. Porque ao invés de abrir a boca para murmurar, não abre a boca para louvar e agradecer um pouco mais. Nós seres humanos, eu não digo você, mas eu digo nós seres humanos, temos muito costume de questionar, reclamar, sabe? Alguma situação que esteja passando. Precisamos clamar mais a Deus, precisamos nos posicionar mais. Ele quer uma posição nossa às vezes. O tratado do Senhor não é com você. É com alguém que está bem próximo a você, um parente, um amigo, um marido, filho. Mas você se lembra daquele dia que você estava sentindo a presença de Deus ali, você falou, levantou a mãozinha e falou, eis-me aqui, Senhor. Você se esqueceu, mas Ele não. Ele não se esqueceu desse eis-me aqui. E você virou um instrumento na mão dele. E Ele está te usando para transformar outras vidas. Ele está te usando para trabalhar na vida de outras pessoas. E Ele quer te usar como instrumento. Hoje, eu ainda faço quimioterapia, eu trato de câncer ainda. E eu falo com o Senhor, Senhor, muito obrigado por me escolher. Muito obrigado por me escolher como instrumento seu, porque se dependesse de mim, eu não teria escolhido o Senhor. Para passar por isso, não dói, gente. Patrícia, como é que você consegue carregar o sorriso no rosto? É tão fácil, tão lógico, como 2 mais 2 é 4. É Jesus que me sustenta. Como é que você consegue ter a paz? Você fala com uma paz, igual eu já ouvi um comentário, nossa, você fala com uma paz, uma tranquilidade, né? Uma pessoa colocou num vídeo meu, falei, não tenha dúvida de que é Deus. Porque gente, tem hora que eu chego, eu falo, Senhor, pelo amor de Deus, começa a trabalhar aí, porque o negócio aqui embaixo tá sério demais. Vamos embora conversar um pouquinho, papai. Eu chamo o Senhor para conversar e falo, tá na hora, né? Mas você não leva nem a sério, sabe por quê?
Tadinha, coitada de mim. Quem sou eu na fila do pão para questionar algo de Deus? Quem sou eu na fila do pão para reclamar algo, para exigir algo do Senhor? E muitas das vezes nós queremos exigir algo de Deus, o posicionamento dele, como se ele tivesse que se posicionar com algo. O posicionamento é só nosso. Teve pouco tempo do meu esposo viajar, eu tive uma notícia não boa do meu médico e eu voltei para casa, sabe, dilacerada, transtornada e muito triste, sabe? E eu cheguei, olhei pro meu marido e falei, olha, eu não aguento mais, eu tô cansada. E ali, entrei no meu quarto, fechei a porta, ajoelhei e falei, Senhor, chega, eu não aguento mais. E comecei a chorar. Falei, o Senhor não tá me vendo. O Senhor não tá me vendo. Aí vocês falam assim, Patrícia, você tem esse momento? Tenho, gente, eu tenho esse meu momento. Não é todo momento que eu tô sorrindo, não é todo momento que eu tô alegre, esbanjando sorriso para todo mundo. Eu tenho meus momentos de fraqueza, mas eu entendo que tudo é um propósito. Eu entendo que Deus está na frente de tudo. Mas existe aquele momento que eu falo assim, caraca, Deus não tá me vendo. E ali eu comecei a chorar. Meu marido veio, ajoelhou do meu lado, botou a mão em mim, começou a me orar, interceder pela minha vida. Eu falei, filho, eu tô cansada. Ele, calma. Eu falei, amor, eu tô cansada. Ele, calma. Você é forte. Eu falei, não sou. Vocês é que pensam que eu sou forte, mas é o Senhor que me sustenta o tempo todo. E ali eu comecei a chorar. Falei, Senhor, me ajuda, me socorre. Meu marido foi, me levantou, me sentou na cama, falou, calma. Tu já passou por coisas piores, tu tá chorando por quê agora, mulher? Aquieta teu coração. E ali eu me acalmei. Depois eu ajoelhei, depois de um tempinho de eu me acalmar, né? Eu ajoelhei, falei, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque em momento de fraqueza eu questionei o Senhor. E eu disse que eu não aguentava mais. Se o Senhor me deu é porque eu aguento. Se o Senhor me colocou, me trouxe até aqui, eu consigo. E eu vou vencer essa doença, custe o que custar. Senhor, só me sustenta porque eu não estou aguentando, eu estou cansada. O corpo não aguenta mais. Mas me sustenta, me fortalece. E me perdoa por eu questionar a sua vontade na minha vida. E ali o Senhor falou, calma, falta pouco. Mais uma vez o Senhor falou, calma, eu estou contigo. Tá com medo de quê? Tá com medo de quê? Aí você volta lá na palavra do Senhor, Jó. Olha o que Jó viveu. Um homem reto, temente ao Senhor. E olha o que Jó viveu, perdeu todos os seus filhos. Sua mulher mandava ele pegar e amaldiçoar o Senhor para morrer. E Jó não saiu da sua posição. Jó não perdeu a sua postura de servo do Senhor. Ele questionou. Jó amaldiçoou o dia do dia do seu nascimento. Para tu ter noção o que Jó viveu. Ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Então calma. Deus está olhando para a sua situação. Ele está vendo o que você está passando. E olha que depois o que Deus fez na vida de Jó. Deus restaurou tudo. Deus deu tudo em dobro a Jó. Deu tudo em dobro para Jó. Então calma. Deus está olhando para você. Deus está te vendo. O silêncio do Senhor é sinal de que Ele está trabalhando. O silêncio do Senhor é sinal que a bênção que vem lá na frente, olha, é lindo e perfeito. Por isso que eu falo, silêncio de Deus dói, é doloroso, mas é lindo ao mesmo tempo. Porque a bênção que Ele tem lá na frente, nossa, o que você achava que era bom para você, não é ainda isso. É 1000 vezes melhor. Os planos do Senhor, os sonhos do Senhor para a minha vida e para a tua vida é bem melhor e bem maior do que nós possamos imaginar. Então não perca a fé, querido, não perca a fé.
Continue crendo e clamando ao Senhor. Se posicione, porque você é um instrumento na mão do Senhor. Lembra daquele dia que você levantou a mão e disse: eis-me aqui para Deus. Mesmo que você não tivesse noção do que você estava fazendo, Deus, ele já sabia. Deus já tinha planos para você. Então agradece a Deus por ele ter te escolhido para viver o novo do Senhor. Agradece ao Senhor porque ele te escolheu. O Senhor, ele não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. E hoje eu posso dizer que Deus está me capacitando aos poucos. Patrícia, mais 8 anos. 8 anos. Ainda não estou no final, ainda não é tudo. Deus tem muita coisa para minha vida ainda. Gente, desculpa, gente. Eu estou vivendo eu estou tendo uma experiência com o Senhor sobrenatural. Sabe? A minha família está vivendo uma nova fase. A gente está tendo alguns empecilhos, a gente está tendo algumas barreiras que estão se levantando para que essa nova fase não dê continuidade. Aí eu vou falar para você assim: Deus está em silêncio. Você acredita? Deus está em silêncio, mas eu sei que Ele está trabalhando ao meu favor, porque eu creio que Deus tem o melhor para mim. Mais pra frente, né, quando a gente se estabilizar, a gente tiver a resposta, eu vou falar pra vocês o que é, entendeu? Tá no meu Instagram, quem me acompanha no Instagram sabe, né, do que nova fase é essa. Então, assim, eu vou deixar aqui embaixo o meu Instagram. Se você não me acompanha, vai lá, me acompanha lá no Instagram, você vai saber o que é, tá bom? Mas assim, eu sei que Deus, ele tá preparando o caminho, sabe? E eu sei que é lindo. E assim, o meu marido tá vivendo uma coisa tão boa, uma experiência tão linda, e eu creio que eu vou viver esse momento também com Deus, né? Deus está preparando a minha parte. Então assim, eu só continuo clamando. E eu falo para o meu marido: amor, apenas confie, apenas boas com o reino de Deus. Continua em oração, não pare de orar, porque está se levantando várias paredes, vários empecilhos para que a gente não viva essa nova fase. Então não tenha medo de recomeçar, não tenha medo de orar e de clamar. E outra, não pense que quando você se posicionar, tudo vai ficar bem. Não vai, mentira. Ilusão. Vai se levantar tempestades, potestades, principados, tudo. Vai se levantar tudo e todos contra você, para que Deus não realize o propósito dele na tua vida, para que Deus não realize os sonhos dele na sua vida. Mas não tenha medo. O Senhor ele é contigo até o final. Até o final. Então, gente, é isso que eu queria deixar para vocês. O silêncio do Senhor, ele é lindo. É lindo, 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 lindo. E hoje eu estou vivendo um pouquinho mais do silêncio de Deus. E eu estou glorificando a Deus. Eu estou louvando ao Senhor por esse silêncio, porque eu sei que Ele está trabalhando. Eu sei que Ele está trabalhando. Não está sendo fácil, não. Mas eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir, minha família vai conseguir. E eu tenho fé que um dia eu vou estar aqui, gravando esse vídeo para vocês. E falando desse sonho e que Deus realizou, porque eu pedi ao Senhor: Senhor, se o Senhor sonhou primeiro esse sonho, sonhou primeiro do que eu, envia recurso, abre porta, do Senhor abriu porta, o Senhor enviou recurso. Então tenha fé, tá bom, meus amigos? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que eu tenha ajudado vocês em alguma situação que vocês estejam passando, vivendo, e que não perca as esperanças em Deus. Não perca a esperança, porque Ele é o único que pode te dar esperança, fé, prosperidade, bênçãos em cima, e bênçãos em cima de bênçãos, tá bom? Então,
Se você gostou, né, dessa minha história, do que eu vivi com o Senhor, do que eu tô vivendo com o Senhor, deixa sua curtida, o seu like aí, para que o YouTube possa entender que o meu conteúdo ele é bom, né, e que deixa mais visível para outras pessoas. Compartilha se você sabe de alguém que esteja vivendo um momento difícil, de doença, de desemprego, sabe, de alguma situação difícil. Envia para essa pessoa. Eu acredito que você, além de se abençoar com esse vídeo, você está abençoando outras vidas, tá bom? E se inscreva para que vocês possam, e ative o sininho para que vocês estejam sempre recebam, né, a notificação quando eu postar algum vídeo, tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada por me acompanhar até aqui, mais esse vídeo. Um beijo e tchau, tchau. Até o próximo vídeo, gente.